livro de Deus é a Bíblia para nós. Então Deus ele tem o seu livro, que é a Bíblia Sagrada. E dentro desse livro ele chama pessoas para cuidar daquilo que ele vai colocar na mão. Mas ele escolhe uma terra. Ele escolhe uma terra onde essa terra vai ser luz para todas as nações. Por isso que Jerusalém até hoje é chamada da cidade o quê? Cidade o quê? Cidade Santa. Porque Jerusalém, a profecia diz, olha, quando a gente conhece Ezequiel, vou ler aqui para você, porque isso aqui é uma introdução para a gente entender o que eu quero pregar. Ezequiel, está aqui, Ezequiel, capítulo 5, essa profecia é muito importante, porque até hoje o que está acontecendo ali em Jerusalém, a gente vê que está se cumprindo a palavra de Deus. Olha o que o Senhor vai falar aqui. A profecia diz, Ezequiel 5:5, assim diz Yahvé, o soberano Deus, eis que esta é Jerusalém. É o próprio Deus que está dizendo aqui, usando o seu profeta. Não é aqui o presidente Lula que está falando, não é o Donald Trump que está falando, não é Putin que está falando, não é o pastor Luiz que está falando, não. É Yahvé. É Yahvé. Assim diz Yahvé, o soberano Deus, eis que esta é Jerusalém, eu a coloquei no meio dos povos, com todas as nações à sua volta. Então Jerusalém é o centro da profecia. O centro da profecia não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é o Japão. Jerusalém foi aonde os sábios judeus dizem que foi lá que Deus, no Monte Moriá, hoje onde está a mesquita, o dono da rocha. Quem já viu a mesquita? Uma cúpula dourada que está lá em Jerusalém. Quem já viu? Levante a mão aí na televisão. Você nunca viu a cúpula dourada, o domo da rocha? É lá que era o templo de Salomão, onde ele construiu. E os eruditos dizem que lá foi onde Deus lapidou o boneco Adão da terra. Aquele lugar muito sagrado. Lá também é onde Isaac ia ser sacrificado. O Monte Moriá é o mesmo nome. Então Jerusalém é o centro da profecia, e Deus escolhe um livro, coloca esses livros na mão de todos nós, para que agora todas as nações dessa terra venham conhecer a sua palavra através da minha vida e da sua vida agora. Aleluia, Jesus. Porque eu e você somos o que hoje? Uns instrumentos de Deus para levar a palavra de Deus. Aleluia, Deus, glória. É isso que Paulo e Barnabé estão fazendo em seus ministérios. Começa em Jerusalém, eles começam a subir. Para onde? Para Antioquia da Síria. Aí muita gente começa a conhecer o Senhor, começa a crer em Jesus. Aí vai se espalhando. Quanto mais a perseguição vem, eles começam a ser dispersos. Onde eles chegam, lá eles pregam, e lá Deus faz grandes milagres. Aleluia. E através desses milagres as pessoas são, Glória a Deus. vamos dizer assim, são tocadas pelo poder da palavra, da ministração dos apóstolos e também do poder de maravilha que Deus coloca em suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Então sai de Jerusalém, porque a gente não tem um mapa aqui. Jerusalém está aqui, o evangelho vem para a Judéia, Samaria, e vem aqui para Antioquia. Da Antioquia vem para cá, para a ilha de Chipre, de lá vai lá para a Turquia, para a Antioquia da Pisídia. De lá vem para Derbe, de lá vem para Listra, e a palavra de Deus vai crescendo, as pessoas vão se convertendo. Glória a Deus, aleluia. Por isso que o versículo 1, leia lá agora comigo, em Icônio, olha, Paulo já está em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer em Jesus, que ele era o Messias.
Então o foco da palavra é trazer as pessoas o quê? A crer que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas sai de Jerusalém, a profecia se espalha para todas as nações. Por isso que hoje chegou no Brasil, por isso que os missionários desceram aqui, Gunavinho e quem mais? Quem são os missionários que desceram aqui? Daniel Berg. Gunavinho e Daniel Berg desceram aqui e fundaram a Assembleia de Deus. E daqui do Pará se espalhou para todo o Brasil. O Pará é conhecido como a terra do avivamento. O berço pentecostal do Brasil, os canelas de fogo que estão por aí. E tem muito canela de fogo, né? Eu gosto de canela de fogo que gosta de Bíblia, que não gosta só do manto. Eu gosto do manto, mas eu gosto mais da Bíblia. Porque aqui você vê que eles estão pregando na sinagoga e uma multidão veio ali para quê? Para estar dançando no mistério? Não, para ouvir o quê? A palavra de Deus e crer que Jesus é o Messias. Esse é o verdadeiro evangelho. Olha o que vai acontecer no versículo 2. Mas os judeus que preferiram continuar descrentes, isso é um perigo. A palavra de Deus está sendo ministrada, vai ter dois lados da moeda, a Bíblia diz. Aqueles que vão crer e aqueles que não vão crer. Só tem dois lados da moeda. Ou você crê ou você não crê. E olha o que vai acontecer. Mas os judeus que preferiram continuar incrédulos, descrentes, instigaram os gentios e lhes irritaram os ânimos contra os irmãos que estavam ali ministrando a palavra de Deus. A gente vai ver aqui já choque. Um grande choque, não somente cultural, mas religioso. As pessoas brigando já por religião para ver quem é o Deus verdadeiro. E Deus nunca se agradou dessas coisas. Deus nunca se agradou disso. Porque Deus quer que as pessoas vivam o que o Salmo diz, que ele pregou domingo aqui, Diácono Lindomar. O Salmo 133 diz o quê? Quão bom e tão suave é o quê? Que os irmãos, o quê? Vivem em união, porque onde tem união tem crescimento. Por que o Brasil ganhou ontem o jogo? Porque eles estavam unidos, certo? Fechados, ganharam o jogo. Porque quando a igreja está unida em oração, a bênção é maior, meus amados irmãos. Em qualquer lugar, querido. Versículo 3. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali, pregando o que? Corajosamente acerca de quem? Do Senhor Jesus. Que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio das mãos deles fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Para quê? Para que o nome de Yeshua, o nome do Senhor Jesus, fosse glorificado. Aleluia. Glória a Deus. O milagre, o prodígio, é para que as pessoas venham crer que Jesus verdadeiramente é o Messias, o Filho de Deus. Porque tem muitas pessoas que são usadas no milagre e nas maravilhas, mas não glorificam o nome do Senhor. Aleluia. O diabo cura, o diabo enriquece, mas as pessoas vão para o inferno. Porque o foco é você glorificar, que é Jesus que faz. Não é o apóstolo que faz, não é o irmão que faz. A prova está aqui. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali pregando corajosamente acerca do que? Da palavra do Senhor, que confirmava. Quem era que confirmava? Era Paulo? Era Barnabé? Quem era que confirmava? É Deus. Aleluia. Porque só tem milagre, só tem cura se a ordem vem de cima. Glória a Deus. Aleluia. Tu pode ir para o maior manto que tiver aqui em Belém, ou no Brasil, ou no mundo, mas se Deus não quiser curar, Ele não te cura. Pode ser o profeta mais usado da terra, que faça chover igual Elias. Mas se Deus não quiser fazer, Ele não faz. Ele é Deus e continua sendo Deus. Aleluia, Deus. Glória.
Quem está entendendo, dá uma glória para Jesus para animar o povo da live. Dá uma glória aí. Dá uma glória aí, Nicolas. Eita Jesus. Olha só como é lindo esse versículo. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali, pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça. É pela graça. Meu irmão, se Deus foi com a tua cara, não interessa, Ele vai te abençoar. É a graça. É por isso que o ímpio é abençoado. É a graça. O ímpio está aqui, ele vem no culto, ele começa a crer, ele acha alegre aquilo, Deus abençoa a vida dele. E quando o crente crê, é dobrada a unção da graça, porque eu acredito que Deus existe, é muito bom. Querido, concedendo que por meio das mãos dele, Deus concedendo, Deus confirmando, por meio das mãos deles, fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Aleluia, Deus. Glória. Isso é tremendo, querido. Isso pode acontecer aqui, pastor? Pode sim. Pode ser em qualquer igreja do planeta Terra. Se Deus quiser levantar uma pessoa paralítica, Ele levanta. Se Deus quiser curar do câncer hoje, a pessoa que Ele quiser, Ele cura aqui e quem estiver assistindo essa live. Aleluia, Jesus. Não sou eu que curo, o poder não é meu, o poder é de Deus, meu irmão. Então, para Deus, Ele não quer saber se tu vai numa igreja de manto, se o pastor é de manto, ou só a igreja de palavra. Ele quer saber se tu crê. Ele quer saber se tu acredita nele, que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus. E se tu tiver fé, Ele te cura lá, meu irmão. Ele pode usar até a tua vida para curar uma pessoa. Aleluia. Ele mandou a jumenta de Balaão falar, meu irmão. Vocês estão entendendo o mistério? Glória a Deus. Aleluia. Versículo 4. Mas houve grande divisão. Meu Deus do céu, lá vem a divisão. Porque, querido, você já pensou um negócio desse? O milagre chama muita atenção. E os judeus começaram aqui a ficar com inveja dos caras. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. Uns ficaram do lado dos judeus e outros ficaram do lado dos apóstolos. Aleluia. Porque é assim o mundo hoje, querido. Nós temos que escolher qual é o lado que a gente quer estar. Na cruz do Calvário, Jesus estava o quê? No centro, não estava? E tinha dois, um do lado direito e outro o quê? Do lado esquerdo. Teve um que está no paraíso, está garantido, mas o outro nem. É escolha, que lado você quer estar? Porque chega uma hora na nossa vida que a gente tem que decidir de que lado é que a gente quer estar da moeda. A moeda só tem dois lados, cara e coroa. Só tem Jesus e o diabo. Só tem Deus e o inferno. Você escolhe. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. Versículo 8. Formou-se então uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes, a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los, expulsar eles lá daquela região. Porque eles estavam fazendo a vontade de Deus, pregando a mensagem do Evangelho, salvando as pessoas, curando elas de suas moléstias, das suas enfermidades, para glorificar o nome do Senhor. O milagre se manifestava ali, por quê? Porque quando os apóstolos fossem para outra região, as pessoas ficavam comentando: poxa, passou um homem aqui na nossa cidade, um homem super usado por Deus. Deus usou tanto essas pessoas que muitas pessoas aqui acreditaram em Jesus. Eles foram embora, mas ficou aquele legado, a marca de Cristo na vida das pessoas. Porque quando fica a marca de Cristo lá, a igreja se forma lá e vai crescendo o Evangelho. Porque esse é o foco do Evangelho. Versículo 6. Ao tomar o conhecimento dessa trama,
eles fugiram para a cidade de Licaônicas, de Listra e Derbe e suas vizinhanças. A perseguição veio tanto que queriam matar eles tiveram que fugir. Porque se eles ficassem lá, eles talvez fossem mortos. E eles vão para onde? Para Listra. Olha o que o texto diz: Listra e Derbe. Quem foi que Paulo conheceu aqui em Listra? Alguém sabe me dizer? Que se tornou um discípulo jovem dele? Ele é daqui dessa região. Quem foi? É fácil esse, querido. Quem era o jovem que Paulo amava? Timóteo. Olha como isso é interessante. Ele sai de uma região, vai lá para Listra, e lá o jovem Timóteo com certeza veio pregar. Então a mãe dele, que era uma judia, veio Paulo ministrar, e de lá eles passam a conhecer Timóteo. O evangelho se expandindo, Deus chamando os seus eleitos para que a palavra crescesse. Aleluia. Então a perseguição fizeram eles deixar aquela região que eles estavam um bom tempo ali pregando. Em todos os lugares que eles chegaram, ali tinha sempre um fruto e sempre uma igreja era aberta naquelas regiões. Versículo 7: e ali seguiram pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que o trabalho fosse feito ali, trabalho missionário forte, eles iam para outra região. Às vezes debaixo de perseguições, e às vezes não, eles seguiam mesmo a viagem, porque aqui ele está na primeira viagem missionária. Paulo está cheio da graça, está cheio de vontade em mostrar a palavra do Senhor. E vai acontecer outro milagre aqui no versículo 8. Isso aqui é tremendo, querido. Agora que vai ficar gostoso o negócio. Um paralítico é curado por sua fé. Isso é muito interessante. Tem pessoas que são curadas porque ela expressa sua fé em Jesus. E tem pessoas que não têm fé. A gente vê na Bíblia, elas estão ali. Tem um paralítico ali do capítulo 5 de João. Ele está ali 38 para 40 anos ali sofrendo. Já até falei isso aqui. Lá ele não é seguidor de Jesus, mas Jesus chega lá, pega ele não expressa fé nenhuma. Jesus vai lá e cura ele. Aleluia, Deus. Glória. Ele estava esperando as águas se mexerem, para que então alguém jogasse ele lá para ele ser curado, porque essa era a crendice daquele local. Mas Jesus chega lá para acabar com tudo isso, esse misticismo. Jesus chega lá com ele: rapaz, vem cá, quer ser curado? Quero. Levanta daí, pega o teu leito e vai te embora. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Ele não expressou fé. Esse aqui já expressa a fé. Deus tem suas maneiras de curar, as suas maneiras de fazer a obra na nossa vida. E nunca é da maneira que a gente quer, é da maneira que Ele quer, porque Ele sabe todas as coisas. Dá uma glória para Jesus. Glória a Deus. Então Paulo chega em Listra, olha o que vai dizer, versículo 8. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado. Olha só esse milagre, o homem era lá, aleijado desde o nascimento. Que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. De nascimento o cara já nasceu debaixo de sofrimento. De nascimento, querido. Isso aqui, para a ciência, é impossível curar. O cara já nasceu cego de nascença. Jesus não foi lá e trouxe ele de volta, no capítulo 9 de João. Esse aqui é de nascença também. Esse milagre é muito mais poderoso também, querido. Porque a pessoa já nasceu daquele jeito. Não tem como os olhos humanos. Versículo 9. Olha aí como vai acontecer. O homem cheio de fé. Ele estava ouvindo Paulo o quê? Prega. Passar manto para a galera e revelação, que tem muito hoje, não tem? O cara passa mais manto do que a palavra de Deus. Prega a palavra. E tem uma galera que só gosta de mundo, não gosta de Bíblia, né? Eu conheço umas velharadas aí que quando elas sabem que tem um profeta, elas veem debaixo de chuva trevoada.
Mas ele, meu irmão, nem faz. Se tivesse o profeta aqui, a primeira está aqui na frente da cadeira aqui. Que as pessoas pensam que é o homem, não é o homem, querido, é Deus. Ele só faz quando ele quer. Querida, a verdade tem que ser falada. Então em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Versículo 9, ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando seus olhos nele, percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo está pregando aqui, Paulo está vendo ele lá, o homem ali está expressando uma fé, uma coisa tremenda, Paulo está sentindo, e Deus dá a ordem para ele, vai lá que eu vou levantar ele, para glorificar o meu nome. Paulo ordenou-lhe em alta voz, apruma-te direito. Meu irmão, isso aqui é loucura. Como é que eu vou mandar o cara estar paralítico aqui levantar? Que poder eu tenho? Mas essa ordem vem do céu, meu irmão. Tu tem que falar. Olha aqui Paulo diz, ordenou-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os teus pés. O homem então deu logo um salto e começou a andar. Meu Deus do céu. Glória. O cara nasceu de... Meu irmão, o cara nasceu daquela situação. Não tinha como. E ele dá um salto igual aquele mendigo do capítulo 3 que a gente estudou, que estava lá na Porta Formosa. Olha, esse aqui é outro tipo de milagre. Ele já é João e Pedro também que vão lá. Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Ele não estava nem esperando aquilo. Mas Deus queria daquele jeito. Aqui Deus também já quer de outro jeito manifestar a glória dele. Versículo 11. Isso aqui é tremendo. Preste atenção, que agora que o negócio vai ficar bom. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. Aleluia, Jesus. Esses aqui são os caçadores de profetas. Que em Deus os homens, né? Esquecem da glória de Deus. Mas por que está acontecendo isso aqui? Nós temos que entender que aqui é uma cultura que está por trás, a cultura grega romana. A maioria dos gentios que estão se convertendo, claro que tem judeu no meio, mas a maioria é grego. Por isso que o Novo Testamento é escrito em grego. E essas pessoas acreditavam nesse misticismo através da cultura deles. Porque quando você vai estudar mitologia grega e romana, você sabe que Zeus é um Deus poderoso na mitologia grega. Assim como Artemis. Hoje eu estava ouvindo na televisão com a minha esposa que vão lançar agora, que o homem também quer chegar na Lua depois de 50 anos, né? Eu vi na televisão, o nome da nave é Artemis II. Artemis é também do panteão grego-romano. Porque o mundo é pagão, eles são tudo esotérico. Por que eles fazem isso? Para tirar a glória de Deus. Se tu for pensar, que objetivo esses caras têm de ir na Lua? Só para dizer que foi lá e é muita grana gastada, que dava para matar a fome no mundo. Mas por causa do orgulho do homem, da soberba do homem, os Estados Unidos estão competindo hoje com a China para ver quem é que chega na Lua de novo. Só para isso. Gente gastando bilhões de dólares só para mostrar, trazer lá uma cratera e dar uma pedra da Lua, só por causa disso. Não tem fundamento nenhum para nós, querido, que acreditamos em Deus. Mas para os pagãos que estão aí no mundo, que não acreditam em Deus, isso aí é troféu para eles. Então esse mundo aqui é assim, porque Zeus visitava a terra. Isso vem lá dos anjos caídos de Gênesis 6. Eu vou até voltar aqui, que eu gosto de pregar a Bíblia, meu irmão. Gênesis 6, olha o que acontecia aqui, ó. Os filhos de Deus, Gênesis 6, versículo 12. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes, escolheram para si aquelas que lhes agradavam os olhos.
Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano, o espírito meu não permanecerá nele para sempre, por isso ele viverá só 120 anos. Versículo 4. Isso vem daqui, essa mitologia. Quando a gente vai estudar no profundo, o livro de Enoque fala sobre isso também. Os anjos caídos. Ora, naquela época lá do Gênesis, e também algum tempo depois, havia nefilim sobre a terra. Nefilim são o quê? São seres espirituais. São anjos caídos que vieram a essa terra. Quando os filhos de Deus possuíram a filha dos homens e ela lhe geraram filhos, gigantes foram heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas eram sempre inclinadas à prática do mal. Então entristeceu-se muito o Senhor por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente seu coração. Deus se entristeceu, a Bíblia diz. Por quê? Porque os anjos visitaram essa terra e corromperam o DNA do ser humano. Por isso que Deus mandou o dilúvio para varrer toda aquela raça. E só Noé e a sua família que ficaram puros da linhagem que a gente tem hoje. Então essa mitologia já fazia parte de deuses do panteão grego-romano, visitar o planeta Terra, ali curar, ali trazer prosperidade. Isso estava na mente deles. Então quando eles viram Paulo e Barnabé sendo usados, pensavam que eram desses. Pensavam que eles tinham poder, que ele era um Deus, porque eles eram idólatras. E a gente não pode, querido, de maneira nenhuma idolatrar o homem, as coisas que os homens fazem, porque Deus não se agrada. Por isso que no versículo 11, repetir, diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos, pensando que Paulo era um desses seres. Esses pensamentos vêm desde lá de trás. Versículo 12: e assim Barnabé deram o nome de Zeus, que é um deus grego, poderoso, um dos maiores da mitologia grega, e Paulo chamaram de Hermes, outro deus poderoso também, que visitava o planeta Terra e abençoava as pessoas. E eles pensavam que Paulo e Barnabé eram desses deuses. Veja como o ser humano ele tem essa inclinação de crer nessas coisas quando é sobrenatural, porque foge ao entendimento da lógica humana. E se você não tiver cuidado, você passa a idolatrar a pessoa. Olha só, meu irmão. Versículo 13: o sacerdote de Zeus pegou logo toda a cultura deles, as pessoas ali até do templo. Olha, o sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, olha o que aconteceu: trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer sacrifício a Paulo e Barnabé, porque pensavam que ele era um Deus, por causa do milagre que eles fizeram. Para você ver quando a pessoa não tem entendimento da palavra de Deus, por isso que eles correm com o misticismo, por isso que eles correm com os terreiros. Para outras religiões místicas, porque a gente não pode nem estar falando, porque tudo é processo, né? Até lá no Canadá já estão proibidos os versículos da Bíblia, né? Porque hoje é isso que o sistema quer, e Satanás quer: distorcer a palavra de Deus, prender a palavra de Deus para que ela não venha a ser ministrada mais. Isso aconteceu no passado, mas vai acontecer no futuro. A cada dia mais vai ser difícil pregar o Evangelho. Aqui no Brasil não está ainda muito ruim isso, porque a maioria do país ainda é governo de direita, tem os preceitos ainda de direita.
as ideologias ainda de direita que acreditam nos preceitos judaicos e cristãos. Mas tem uma classezinha aí que, se tu pregar uma palavra dessa para eles, é um discurso de ódio. Já está acontecendo no Canadá. Eles querem implementar em todo mundo. Quando você vai estudar, são comunistas, são ateus, pessoas que não creem em Deus e querem proibir a palavra de Deus. É o que está acontecendo no mundo. É o que está acontecendo no mundo, e isso é cumprimento de profecia. Já pensou, querido? Olha, bora trazer logo oferecer um sacrifício para esses homens. É Zeus que está nos visitando aqui. É Hermes que está aqui nos visitando. Bora logo fazer um banquete aqui. É assim que os homens hoje estão fazendo a mesma coisa, de uma roupagem diferente. Porque se você não presta sacrifício para as coisas de Deus, qual é o sacrifício que a gente tem que fazer para Deus? Paulo nos ensina em Romano que nosso culto é o quê? Versículo capítulo 12, nosso culto é racional. Você tem que prestar sacrifício de quê? De adoração. Deus quer que você o adore Ele. Mas a pessoa que não adora a Deus, ela vai fazer sacrifício para quem? Hein? Vai fazer para o capeta, querido. Não tem para onde correr. Versículo 14. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão exclamando. Eles ficaram impactados. Que isso, meu Deus do céu? Por isso que é bom você conhecer a palavra. Por que ele ficou impactado aqui? Porque ele conhece a palavra, ele conhece o verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus não divide a glória dele com ninguém. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 15. Homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos. Aleluia. De natureza semelhança vossa, meus irmãos. E vos tenho anunciado o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos converteis ao Deus vivo e poderoso dessa terra. Aleluia, Deus, glória. Que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Não Zeus, não Hermes, o Deus poderoso de Israel. Aleluia, glória, verdade, Jesus. Quando os judeus rasga a veste, coloca a cinza na cabeça, é porque ele está triste, está decepcionado. Aleluia. Versículo 16. Em tempos passados, Paulo vai dizer, ele permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos. Deus deu a corda. Vocês não querem me servir? Isso aconteceu depois do dilúvio. Capítulo 11 de Gênesis. Você vai ver que Deus tira da arca a família de Cã, a família de Sem e a família de Jafé. E o Senhor dá ordem para Noé: Noé, os teus filhos vão ganhar a terra. Eu vou colocar nas mãos dele, capítulo 9 de Gênesis. Eles vão administrar a terra, vão cuidar da terra para mim. Aleluia. Mas Nimrod pegou a panelinha dele e falou: não, eu não quero, eu vou construir minha cidade aqui, quem manda sou eu. Glória a Jesus. É assim que o ser humano é, ele quer passar acima de Deus, só dá para ele. E Deus abate. Por isso que ele fala assim, em tempos passados, versículo 16, ele permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos. No entanto, no versículo 17, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade, enviando-vos do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura, enchendo-vos o coração de alegria. Não os deuses de vocês. Porque tudo isso era para Hermes, era para Zeus, que eles glorificavam o Senhor, o Deus dele. Hoje é a mesma coisa. As pessoas estão exaltando os seus deuses.
os seus deuses modernos. Quer um conselho, querido irmão? Não dê a glória para homem nenhum, para ninguém. Dê a glória para o Senhor Jesus, nosso Deus que criou o céu e a terra. Aleluia. Versículo 18 para fechar essa noite. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil, e até hoje evitar que as multidões lhe homenageassem por meio de sacrifício. Que as pessoas fiquem impactadas com o poder, com a manifestação do sobrenatural e passam a idolatrar o homem e esquecem daquele que está por trás, daquele que fez a grande obra. Aleluia, Deus. Você entendeu? Glória a Deus. Ficou bem explicadinho para você nessa noite? Então a gente vai parar por aqui essa noite. E na próxima quarta a gente vai terminar esse capítulo 14, que é uma bênção. Vamos ficar de pé? Coloque uma música aí para mim orar pelos irmãos, nossos irmãos que estão na live. Então vamos agora fazer a oração. Que bom que os nossos jovens estão aqui, as nossas irmãs estão aqui. Nós estamos já saindo já desse período de chuva, viu? Abril, daqui a pouco maio vai chegar aí, o Dia das Mães. Vai ser uma bênção, o verãozão vai chegar aí e as coisas vão começar a melhorar ainda mais para nós. É verdade ou não é? Mas nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque a chuva é de Deus, a chuva é bênção de Deus. Não deixa ninguém te tirar da presença do Senhor. Não deixa chuva, não deixa trovoada. Isso é para testar a nossa fé. Não é verdade? Então vamos orar e terminar o culto nessa noite, tá? Maravilhoso e eterno Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra. Aprendemos nessa noite, meu Deus, através da Tua palavra, que nós temos que fazer a Tua palavra com amor, pregar a Tua palavra com amor, o Teu Evangelho, Evangelho de cruz, Evangelho que cura, Evangelho que sara, Evangelho que transforma, Evangelho que lapida a nossa vida para melhor. Que Tu venha nessa noite, meu Pai, receber cada louvor, cada testemunho que foi contado aqui, cada oração nessa noite. Que Tu venha receber tudo que foi ministrado aqui nessa noite. E que se for da Tua vontade, Tu pode transformar em bênçãos, Tu pode transformar em milagres, em curas na vida das pessoas, daqueles que creem em Ti. Por isso nessa noite, Pai, nós Te exaltamos, por isso nessa noite nós glorificamos o Teu nome. Somos gratos a Ti, meu Pai, por mais um dia que Tu nos concede debaixo dessa terra. Tudo, Senhor, que tem no universo, tudo, Senhor, vem através das Tuas mãos. Por isso nessa noite nós Te exaltamos, Pai. Por isso nessa noite nós glorificamos o Teu nome nesse culto de ensino. Nós profetizamos, meu Pai, que cada quarta-feira vai ser quartas poderosas, maravilhosas na Tua presença para ministrarmos a Tua santa palavra. Por isso nessa noite eu quero Te apresentar, meu Pai, todo aquele que está sofrendo nesse momento, aquele que não tem mais esperança, aquele que está olhando para o mundo e vê aí as guerras, vê aí os sofrimentos, meu Pai. A cada dia o feminicídio aumentando, a violência aumentando, Senhor, as famílias sendo destruídas, meu Pai. Mas não pela Tua vontade, Senhor. Porque a Tua vontade é unir as famílias, a Tua vontade é unir o Teu povo, a Tua vontade, Senhor, que o povo Te reconheça como Messias, através dos Teus poderes, através das Tuas maravilhas. O milagre não é para te afastar de Deus, o milagre é para te trazer mais perto ainda dele e glorificar o nome dele na tua vida. A Bíblia diz que Jesus é o ontem e hoje sempre será eternamente. Passa geração, vem geração, o Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso nessa noite, você que está ouvindo através das redes sociais, entregue a sua vida a Cristo nessa noite. Diga para Ele:
Senhor, eu te aceito como Salvador da minha vida. Me mostra a direção, me mostra o caminho. E se você crer, você será salvo. Se você crer, você será liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixa Deus te libertar desse cativeiro da depressão nessa noite, do cativeiro da opressão nessa noite, do cativeiro da idolatria nessa noite, e passe a adorar somente o Deus poderoso. Passe a adorar o Deus soberano, Iavé, o Deus soberano de Jerusalém. Jerusalém, 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 Jerusalém. A Jerusalém de Deus, meus amados irmãos, ela vai descer ataviada com seu noivo do céu. E nós vamos nos encontrar com o nosso Deus. Vai chegar um tempo que toda a igreja vai encontrar com o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então entregue a tua vida a Cristo. Deixa de trabalhar na tua vida, no meio dos teus, da tua casa, da tua família. Por isso nessa noite, Jesus, nós te apresentando todas as famílias que estão aqui, todos os nossos irmãos, toda a nossa parentela, todas as pessoas que têm, Senhor, nos pedido as suas orações através das redes sociais. Que esse ministério alcance muitas vidas, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Glorifica o teu nome, Senhor, nesse lugar. Nós te apresentamos, meu Pai, os nossos irmãos que não puderam chegar nessa noite aqui. Nós te apresentamos a construção daquele templo, os pedreiros que estão ali construindo, Senhor, cada tijolo levantando aquele lugar para a glória do teu nome, Senhor. Aquele lugar é para a glória do teu nome, Senhor, para que as famílias sejam restauradas, para que as famílias sejam salvas naquele lugar, através da manifestação da tua palavra, do poder da tua palavra, que cura, que salva, que liberta, que transforma, Senhor, o ser humano. Por isso, nessa noite, visita os hospitais, visita os presídios, visita, Senhor, aquele que está sofrendo nessa noite. Alegra o coração dele, abençoa o nosso povo, abençoa o Brasil, abençoa as nossas autoridades, abençoa, Senhor, as denominações que pregam e ensinam a tua palavra no Brasil e no mundo. Abençoa a nossa vida nessa noite, que possamos sair daqui convictos que só existe um Deus, e Ele está aqui nessa noite para nos abençoar, para receber a nossa gratidão. Seja grato a Deus nessa noite. Seja grato. Sabe por quê? Porque você pode enxergar, porque você pode andar, porque você pode comer, porque você pode passear. Tem muitas pessoas que não veem mais, tem muitas pessoas que não andam mais, tem muitas pessoas que queriam ter a saúde que tu tem nessa terra, meu amado irmão, minha amada irmã. Por isso, glorifica a Deus a cada dia pela dádiva da vida que Ele dá a cada um de nós. O fôlego de vida que Deus dá a mim e a você, glorifica, seja grata. Senhor, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço pelo amanhecer, eu te agradeço pelo entardecer, eu te agradeço, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor. Não seja incrédulo nessa noite. Não seja incrédulo. Use a sua fé. Deixa a fé falar mais alto no teu coração. Deixa a fé falar mais alta no teu coração, minha irmã, meu irmão. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus agir no teu ministério. Não abandone o barco. Olha que Jesus está me falando aqui, o Espírito Santo no meu ouvido. Não abandone o barco. Passa essa peleja com o Senhor Jesus. Porque sabe por quê? Porque se Ele está no teu barco, não tem Satanás, não tem peleja, não tem tribulação, não tem doença, nada vai te separar da presença do Senhor. Se Jesus está no teu barco, na hora que Ele quiser, Ele vai acalmar a tempestade. Na hora que Ele quiser, Ele vai te abençoar grandemente. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que estão aqui
E não somente aqui, mas todos que ainda vão ouvir essa mensagem, no TikTok, no Kawaii, no Facebook, lá no YouTube, Senhor, que todas as pessoas venham ser abençoadas por Ti, elas possam crer em Ti, que Tu existe. O mundo, o sistema não quer que a Tua palavra propague nesse mundo, mas nós estamos usando esse instrumento aqui, que é as redes sociais, para que ela possa chegar em muitas nações, para que elas possam chegar, Senhor, para salvar, para curar, para mudar a vida das pessoas. Por isso eu te agradeço, meu Pai, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, das minhas irmãs, nos dá força, nos livra de todo mal. É quarta-feira de Páscoa, querido irmão. A Páscoa não é o ovo que as pessoas estão comprando de chocolate no shopping, que está muito caro. A Páscoa, tu sabe o que é a verdadeira Páscoa? Para nós os cristãos, a verdadeira Páscoa é Cristo. A verdadeira Páscoa é Deus manifestou a glória dele no Egito, tirou o povo dele de lá com mão forte e colocou num deserto para que aquele povo viesse a crer no poder de Deus, viesse a adorar a Deus no deserto. E hoje a igreja adora a Deus da maneira que ela quer. A Páscoa quer dizer passagem. Passagem do que, pastor? A passagem do anjo da morte sobre o Egito. O anjo da morte passou sobre o Egito. Nesse período agora, de março para abril, querido irmão, foi nesse período. Há mais de 3.000 anos atrás, Deus desce no Egito e tira o povo e mata todos os primogênitos do Egito, daqueles que não tinham a marca do cordeiro sobre o umbral da sua casa. Aqueles que tinham a marca do cordeiro. E hoje, se você tiver a marca do cordeiro, se você valorizar o sacrifício de Yeshua HaMashiach, querido irmão, ele vai passar na tua vida e vai morar na tua casa espiritual e vai fazer morada e ainda vai te levar para a eternidade com ele, para a glória do seu santo nome. É por isso nessa noite, Pai, nós glorificamos o teu nome. A paz